Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre as diversas formas de regionalizar o Brasil. Essa regionalização, como é que ela é feita de fato? Bom, para a gente poder entender, vamos ter que retomar um conceito de região. Região, quando a gente pensa assim e fica olhando e refletindo sobre, a gente não vai conseguir alcançar uma definição, uma palavra certa para dizer assim, regionalização é isso, região é isso também, não é verdade? Porque ela é uma coisa um pouco, digamos, abstrata, ela não tem um parâmetro muito bem delimitado, mas a gente vai fazer isso hoje. Quando eu tenho aqui esse quadro lindo feito aqui pelo pessoal da produção, você vai perceber que foi feita uma regionalização desse quadro. Como? Eu estou regionalizando em duas partes. Ó. A parte onde eu fiz um mapa e a parte onde foi feito outro mapa. Foi feita uma setorização, foi feita uma delimitação do quadro junto com esses mapas aqui. Quando eu falo de região, eu estou falando de parte do espaço geográfico do qual foi feita uma delimitação de acordo com um critério, com um motivo, um porquê que foi determinado. Então, quando eu falo da região da cidade, a região do centro da cidade ou da periferia da cidade, eu estou usando um critério para regionalizar essa minha cidade. Eu estou dizendo que aquela parte ali que eu chamo de região central é porque está mais próxima do centro, que não necessariamente pode ser o meio das coisas, mas sim o centro da importância da cidade. Quando eu falo da periferia, da região da periferia da cidade, é porque ela está afastada do centro. Essa é a característica, esse é o motivo, essa é a ideia que eu coloquei aqui para diferenciar uma região da outra, um critério. Isso, então, acaba sendo bem explicado quando eu falo de zona sul, zona norte, zona leste, zona oeste de uma cidade, a região urbana, a região rural de uma determinada cidade, a região administrativa do país. Eu estou delimitando um território, um espaço geográfico de acordo com essas características que eu mesmo posso inventar. Sim. Ah, professor, quer dizer então que as regiões do Brasil podem ser qualquer forma de regionalização? Se eu pegar o mapa do Brasil e passar a régua ali e dizer que isso aqui é por causa de uma coisa, isso é por causa de outra, eu estou fazendo regiões? Sim, você está regionalizando. Regionalizar é criar uma delimitação com critério pré-estabelecido. Eu poderia pegar um mapa do Brasil e dividir o Brasil em pessoas que comem feijão em cima do arroz ou arroz em cima do feijão. Ou dividir o Brasil em pessoas que dizem que é bolacha ou que é biscoito. Ou eu posso dividir o mundo de acordo com a riqueza ou a pobreza. A principal regionalização do mundo, inclusive, é a regionalização sobre continentes. Quando eu pego o planeta, eu divido nos continentes, ou eu divido em hemisfério norte e hemisfério sul, eu estou criando essas delimitações. Consegue entender esse conceito de região? Claro que se eu for fazer essa divisão, eu tenho que também definir critérios. Então, é muito importante isso para focar a regionalização. Divide, delimita o espaço, mas cria um critério. Quando a gente fala de regionalização brasileira, nós temos aí algumas formas que são utilizadas. Mas como eu já falei, você mesmo pode criar. Mas as mais conhecidas, aquelas que foram adotadas porque os critérios atendem a estudos e pesquisas importantes para o nosso país, são essas duas aqui. Ó. O Brasil dividido nas regiões político-administrativas, proposto pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e a outra criada, formado um critério chamado de complexos geoeconômicos, criada por um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger. Esse cara aqui acabou criando essa delimitação porque ele entendia que assim seria melhor para
dividir algumas coisas. Critérios. Foquem nesta palavra quando nós falarmos de região ou regionalização. Sempre o importante disso aqui é critério. Beleza? Entendido até aqui? Vamos então começar e mostrar o que é cada uma delas aqui. Bom, essa aqui, proposta pelo IBGE. Essa foi modificada ao longo de vários e vários anos, mas a organização principal, como está distribuída hoje essa regionalização, ela é a mesma desde 1989, quando aconteceu a Constituição da República em 1988, que acabou preconizando que queria organizar mais um estado no Brasil, o estado do Tocantins. Esse estado do Tocantins, então, que antes era parte do estado de Goiás, a partir daquele momento seria então dividido e essa parte ao norte do que era antes do estado de Goiás faria parte da região norte. Então, essa foi a última delimitação, a última forma aqui de organização dessas regiões político-administrativas. Esse formato de regionalização, como eu falei, proposto pelo IBGE, divide o país em 5 regiões. Região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Essas 5 foram definidas com critérios político-administrativos, ou seja, proximidade dos territórios para fim de organizar pesquisas, dados econômicos, sociais, físicos, mas ele acaba tendo alguns problemas, porque nem sempre esses estados, essas fronteiras, esses limites, essas linhas que dividem um estado do outro, vai corresponder de fato com as características das pessoas que vivem próximo a elas, vai definir as características naturais do lugar onde está acontecendo as coisas. Então, é importante entender que essa divisão em regiões político-administrativas, ela tem como critério também de respeitar sempre o limite territorial dos estados. Então vocês vão perceber que aonde divide uma região da outra, sempre vai ser de acordo com o limite dos estados. Então aqui, ó, o que divide aqui, ó, a região sul da região sudeste, por exemplo, é essa linha de fronteira aqui, ó, entre Paraná e São Paulo. O que vai determinar aqui, ó, entre a região sudeste e a nordeste é essa linha aqui, ó, que faz fronteira entre Minas Gerais e a Bahia. Então, esse critério é o critério político-administrativo para melhor pesquisar e entender dados sobre os estados reunidos numa determinada parte do território brasileiro, é proposto então nessas 5 regiões, respeitando sempre o limite territorial dos estados. Agora, como eu já tinha falado, imagine que o pessoal aqui, ó, do norte de Minas Gerais. O pessoal do norte de Minas Gerais já vai ter características físicas, naturais, climáticas, muito mais próxima do pessoal aqui do interior da Bahia do que necessariamente de Belo Horizonte. O pessoal, por exemplo, da região do Distrito Federal, ela vai parecer mais com partes aqui da região sudeste do que necessariamente com o nordeste ou com o próprio centro-oeste. Para isso, então, foi criado um critério diferente pelo Pedro Geisel, Pedro Pinchas Geisel. Esse cara aqui, então, divide o país em 3 regiões e ele passa a chamar isso de regionalização por complexos geoeconômicos. Ele tem como critério essa característica geoeconômica. Ela vai se preocupar com a produção, vai se preocupar com recursos naturais, vai se preocupar onde o trabalho está acontecendo. Então, dessa maneira, ele faz essa divisão mais simplificada, só que um critério bem estabelecido aqui, ó, não respeita o limite territorial dos estados. Lembra que eu falei lá do norte de Minas Gerais? Olha aqui, ó, o norte de Minas Gerais tem características do sertão nordestino. Então não faz sentido ele
fazer parte da região sudeste. Dessa maneira, ela já está englobado na região nordeste. Está entendendo o que é não respeitar o limite das fronteiras? Aqui ele consegue entender que os fatores naturais são extremamente importantes para a complexidade dessa regionalização. O critério de unir características físicas, econômicas, sociais, trabalho, recursos naturais, ela é mais focada dessa maneira aqui. Assim como aqui Mato Grosso, por exemplo. Mato Grosso, se a gente pegar aqui pelo IBGE, é região centro-oeste, mas aqui ele já está focado em grande parte para a região da Amazônia, dividido em 3, como eu falei para vocês, está aqui, ó, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Centro-Sul. Por que Centro-Sul e não mais Sudeste, Sul e Centro-Oeste? Porque aqui ele levou em consideração as características econômicas, o motor da economia está aqui. Enquanto aqui nós vamos ter características mais físicas, como a dificuldade econômica proposta pelo sertão, onde a economia vai basear no turismo e nas indústrias e setores aqui na região da Zona da Mata Nordestina. Ou, por exemplo, esse grande bioma que nós temos aqui, que é a Amazônia, onde nós poderíamos utilizar toda essa característica aqui para fins mais de preservação ambiental. É isso que ele pensou quando foi feita essa regionalização. Por isso, pessoal, que nós precisamos entender esse conceito de regionalização muito bem entendido. Sempre entender que a região foi estabelecida por um critério. E uma região não está errada em relação à outra. Elas vão atender objetivos específicos. Como eu falei lá no começo, você mesmo pode criar uma regionalização. Você pode fazer, diferenciar, dividir o país em pessoas que gostam de um tipo de estilo musical e pessoas que determinam um outro estilo. Mas aí depende também a importância, o que vai ser mais usual, não é verdade? Mas você tendo o critério, você pode fazer isso tranquilamente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado por ter assistido ela até aqui. Tchau, tchau.